Bom dia a todos e todas. Saudar primeiro os servidores e as servidoras, né, os que estão aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo aí nos canais de comunicação, né, do ICMBio, no YouTube, na rede. Saudar a ministra Marina Silva, aqui em especial, e o Mauro, né, que é o presidente do ICMBio, e que nessa data a gente está aqui também para somar, né, nessa comemoração dos 17 anos. Né, e saudar aí o Agostinho, a Ana Flávia, os demais componentes da mesa, e o pessoal também que está aqui no plenário, especialmente o Policarpo, nosso amigo, que é superintendente da SPU, e que hoje dá um passo bastante importante, né? Um dos sonhos aqui um pouco já realizado, que foi a entrega deste terreno que vai ser a construção dos 2 centros nacionais. Né? Mas também a gente também tem que apontar algumas coisas. O Mauro lembrou aqui bem que essa semana também é uma semana que marca um momento muito triste, né? Na história recente. Né? Foi uma semana aí dos últimos dias que praticamente houve um incêndio nacional em diversos estados, né? E que infelizmente ceifou a vida de um colega, que foi o Wellington, aí, que era brigadista, e que faz nos recordar, ministra, que outro Wellington se foi há anos atrás, era um analista ambiental do ICMBio, instrutor da Academia Nacional também, coordenador de brigadas no Parque Nacional das Emas, com o mesmo nome, e infelizmente também teve a vida ceifada combatendo. Né? Mas a gente teve, em novembro do ano passado, naquela crise dos incêndios no norte, também outro colega nosso, servidor, né, que estava, naquele momento, já mais de 72 horas combatendo fogo e capotou a viatura do ICMBio, né, era também um grande amigo, porque a gente várias vezes combateu junto lá no Pará, que era o Laírson, né, para quem não se recorda desse colega, com 63 anos, faltando menos de um ano para se aposentar, ele estava dirigindo já há algum tempo, foi fazer uma troca de brigada e capotou, infelizmente veio a óbito. Mas a gente teve outros que passaram aqui. E eu queria fazer aqui uma homenagem especial a um deles que, inclusive, deixa o nome desse auditório, que é o Rômulo Melo. Né? O Rômulo morreu, ministra, ele infartou, saiu daqui muito ruim num dia de manhã, e infartou na sua casa e veio a óbito como presidente do ICMBio. Né? E eu acho que é importante a gente lembrar, porque foram pessoas como essas que dedicaram anos da sua vida. Né? Quem não se lembra do Vergara? O Vergara era um grande amigo meu também, ministra. O Vergara saiu de uma viagem aqui, de uma reunião depois de 2 dias muito tensa, chegou no Pará de volta na sua unidade, também teve um mal, né, e veio a óbito também, veio a falecer. Foram vários que combateram, vários que se foram. Eu lembrei alguns aqui porque eram alguns que a gente tinha muita relação e muito conhecimento. Eu, além de presidente da SEMA Nacional, sou servidor do ICMBio desde 2000, desde que foi criado o órgão, né, ou seja, 17 anos, né? Eu fui da primeira leva de concursados que entrou lá no concurso de 2005 e depois teve a remoção com a criação do ICMBio. E quando a ministra Marina Silva, naquele momento, criou o ICMBio, nós tivemos aquela grande greve, nós estávamos lá naquela greve, ministra, é importante reforçar isso, mas quando o ICMBio foi criado, nós tínhamos 1.931 servidores que foram removidos para o ICMBio. Hoje o Mauro falou os números, a gente tem 1.741 servidores, sendo desses mais de 200 cedidos ou de outras carreiras, ou seja, nós temos 1.500 servidores efetivos da nossa carreira, 431 a menos do que tínhamos quando o ICMBio foi criado. Isso são os dados que o relatório anual do ICMBio apresentava lá em 2007, 2008, 2009, para quem não se recorda, é importante revisitar esses números, né? Então, a gente está 17 anos depois, mas com muita coisa ainda para construir. E eu reforço aqui, porque é importante também esse papel enquanto direção nacional da SEMA, que representa mais de 20 entidades filiadas na base, né, os servidores do ICMBio, do IBAMA, do Serviço Florestal Brasileiro e do Ministério do Meio Ambiente, que a gente tem um quadro muito aquém ainda daquilo que nós consideramos o mínimo necessário. O Mauro anunciou aqui, a ministra vai reforçar, que o ICMBio agora, hoje saiu publicado, 350 vagas para concurso, e que vai ser publicado ainda esse ano o edital, né, de analistas administrativos e analistas ambientais. Isso não repõe e não chega ao quadro que nós tínhamos na criação do ICMBio, ministra. Então, o nosso reforço aqui, para que a luta ela está apenas recomeçando. E eu reforço por que a gente está falando recomeçando. Para quem não se lembra, em 2021 foi criado um grupo de trabalho no âmbito do então governo de plantão,
onde 5 ou 6 coronéis da Polícia Militar fizeram parte desse grupo de trabalho, que tinha como objetivo extinguir o ICMBio. Esse era o objetivo do grupo de trabalho. Para quem não se lembra, extinguiu o ICMBio e o IBAMA. Mas o ICMBio era simbólico, porque era tratado por quem presidia aqui, inclusive, o órgão, como sendo um órgão que levava o nome de alguém que representava a esquerda, o vermelho-verde, a luta daqueles que estavam excluídos. Então, por isso é importante a gente reforçar aqui, a gente nem fala desse período muito trágico, embora muito recente, porque foi um movimento de bastante luta. Passaram nesse período, ministra, durante os 4 anos desse desgoverno, 4 presidentes aqui do ICMBio. Um deles saiu daqui exonerado num dia e no outro dia estava defendendo e fazendo o garimpo em Itaituba, no Pará, no maior fronte de combate que a gente tem contra o garimpo ilegal. Então eu reforço isso porque a gente às vezes tem uma memória bastante frágil ou esquece daquilo que a gente passou. O ICMBio é fruto dessa luta, dos servidores e servidoras que lutaram, das gestões que passaram, e eu saúdo aqui o Marete, que está à minha frente, o Paulo Carneiro, que eu vi atrás, o Suavinski e o Vizentim, que foram presidentes aqui, que vestiram realmente a camisa e que lutaram para que esse órgão chegasse aqui aos seus 17 anos. Mas eu queria reforçar e lembrar, nós somos um órgão com menos de 1.741 servidores, né? Esse é o número atual do quadro hoje, né, do site do ICMBio, que tem mais de 340 unidades de conservação federais, mais de 800 RPPNs, como o Mauro falou, mais de 14 centros nacionais de pesquisa, com avaliação de mais de 12 mil espécies de animais avaliados, com esse quadro bastante restrito. Então, a gente precisa reforçar isso, porque nós existimos, nós lutamos, nós sobrevivemos muitas vezes, e a gente vai continuar lutando. A greve, a mobilização, os 8 meses que nós tivemos nesses últimos 8 meses, ministra, de bastante embate, eu queria reforçar aqui o papel fundamental da senhora, especialmente, do Mauro, do Rodrigo, da Ana Flávia, que está aqui sentada conosco, e do Daniel, que está aqui na minha frente, seu chefe de gabinete, porque com a senhora eu acho que eu tive umas 10 vezes, mas com eles talvez algumas centenas de vezes nesses últimos meses nessa negociação. Então eu gostaria de reforçar aqui que nós acabamos uma batalha, que foi o acordo assinado com o governo federal. Mas nós teremos muitas ainda pela frente para reconstruir o que foi desmontado e o que foi destruído nos períodos recentes anteriores e naquilo que nos cabe, que é reerguer realmente o orçamento dos órgãos, para que a gente não tenha uma crise, como muitas vezes acontece. E aqui, Policarpo, reforço, que a Flávia falou aqui quanto diretora, os 9 milhões que o ICMBio vai deixar de pagar de aluguel nesse prédio por ano vai ajudar a resolver uma parte do problema do custeio da instituição. Mas muito orçamento ainda é importante e necessário para que a gente consiga, inclusive, recuperar várias unidades que hoje estão sucateadas e que muitas vezes a gente tem servidores que não têm lá na sua condição de exercício a melhor situação, seja de equipamento, seja de veículos, seja de estrutura, de escritório e por aí vai. Então eu reforço aqui que nós gostaríamos de lembrar aqui que a luta dos servidores ela é contínua. E esse órgão, assim como outros, também são feitos de servidores que dedicaram suas vidas, alguns infelizmente tombaram, como Chico Mendes tombou na luta, né? E a todos eles eu queria desejar aqui, primeiro, a nossa homenagem e reconhecimento. Muitos foram os que passaram, mas muitos ainda vão passar. E a gente quer que, para esses que ainda vão passar, recebam uma instituição melhor do que aquela que a gente foi capaz de construir nesses 17 anos. Então, a gente gostaria de saudar a gestão. Hoje, viemos aqui para reforçar mais uma vez de que todos os servidores e servidoras, toda a gestão atual faz parte de um processo de reconstrução dessa importante instituição e a SEMA Nacional se soma nesse esforço, não esquecendo que a gente tem muita luta pela frente, muito desafio, mas queria deixar aqui para a ministra Marina Silva e para toda a equipe da gestão, que para mim é uma honra como presidente da SEMA estar junto aqui. Eu gostaria de também deixar a mensagem aí particular, né, que quando o Mauro assumiu a presidência do ICMBio, ele me chamou para uma conversa para fazer parte da gestão, me convidou para estar na gestão com ele, aqui no ICMBio, e eu falei, Mauro, não tenho condições agora, porque eu estou com a presidência da SEMA Nacional, que representa os órgãos
e os servidores desses 4 órgãos, como eu falei, e que a gente vai ter um papel fundamental nos próximos anos para a gente conseguir resgatar. Foi uma luta o ano passado na chamada de todo o cadastro de reserva, foi uma luta neste ano para que a gente tivesse sim o concurso a ser realizado e vai ser realizado, foi uma luta para chegar num acordo que não é ainda a reestruturação de carreira, mas que vai ser com certeza, porque o ano que vem essa luta vai continuar. Eu queria também anunciar aqui que hoje está sendo protocolado um projeto de lei pelo senador Sérgio Petecão para incluir a carreira de especialista em meio ambiente na lei de fronteira e de difícil lotação, e a gente vai avançar com essa discussão no Congresso, e também a retomada da luta nossa dos servidores pelo avanço da PEC 13 de 2022, que é o projeto de emenda da Constituição que transforma o ICMBio e o IBAMA em órgãos permanentes do Estado, para que a gente não corra riscos como ocorreu em outras gestões, de alguém que esteja à frente, no comando da gestão, queira desmontar os nossos órgãos. Então, a Assembleia Nacional vai continuar nessa luta, agora mudando um pouco de campo, que é no campo legislativo. Muito obrigado e uma saudação a todos que estão aqui e àqueles que nos assistem.